Senhor, abençoa meu lar. Amém. O dia começou como tantos outros, com o aroma do café fresco se espalhando pelo apartamento e os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas amarelas da cozinha. Havia um silêncio sereno, aquele que só se encontra no começo do dia, quando o mundo ainda não acordou completamente e o coração parece estar em paz com a vida que se desenrola diante de nós. Enquanto preparava o café da manhã, minha mente vagava entre o cotidiano e a certeza de que havia algo mais além desses momentos comuns, algo que me fazia sentir a presença de algo maior, algo que cuidava de mim e daquilo que mais amo, minha família. Lembrei-me de como cada manhã era uma pequena bênção. Meu pai, sentado na mesa da cozinha com um sorriso no rosto, sempre me cumprimentava com um bom dia carinhoso, como se cada momento fosse a primeira vez que nos víamos. Minha mãe, com suas mãos habilidosas, preparava o pão doce com a mesma delicadeza com que costumava me abraçar quando eu era criança. E meu irmãozinho, ainda sonolento, corria para o quarto deles com o coração cheio de alegria, como se o mundo inteiro fosse só dele por aqueles minutos. Ao ver minha família reunida em torno da mesa do café da manhã, senti um calor que parecia vir do próprio coração de Deus. Nesse momento, não importava o que viria depois, os desafios do dia ou as dores que poderiam surgir ali no agora, havia amor. E foi então que ao olés sussurrei o que sempre digo antes de iniciar o dia: Senhor, abençoa meu lar. A simples pronúncia dessas palavras parecia acalentar minha alma e trazer uma tranquilidade que eu tanto precisava. Foi como se o mundo ao meu redor fosse envolvido por uma camada invisível de proteção, uma promessa de que, mesmo que as nuvens se abatessem sobre nossa vida, Deus estaria ali para nos sustentar. A oração, em sua simplicidade, era uma lembrança de que não estávamos sozinhos, de que havia um poder infinito que se importava com cada membro da minha família. E mesmo que a vida fosse cheia de incertezas, ali no começo do dia eu me sentia protegido por Deus e por aqueles que amava mais do que qualquer coisa. Senhor, abençoa meu lar, repeti baixinho, sentindo que o dia tinha começado com uma promessa de esperança e carinho. Senhor, abençoa meu lar. Amém. Naquele momento, enquanto meus olhos se fixavam no rosto de meu pai, eu percebia que ele não era apenas um homem que cuidava de sua família, ele era uma fonte de força, um porto seguro em meio às tempestades da vida. Seus olhos, cheios de sabedoria e carinho, pareciam me dizer que mesmo quando o mundo parecia se desmoronar ao nosso redor, ele estaria ali para nos proteger. Seu sorriso, aquele sorriso que tanto me reconfortava quando eu era criança, parecia dizer que mesmo diante das adversidades havia esperança. Minha mãe, sentada ao meu lado, trazia consigo uma força que parecia inabalável. Ela era a alma da nossa família, aquele núcleo que mantinha tudo unido com sua doçura e sabedoria. Seus olhos, tão gentis e cheios de compaixão, me lembravam que a vida, por mais difícil que fosse, ainda tinha beleza para ser descoberta. Cada gesto dela, de preparar o café da manhã com cuidado, de ouvir as nossas preocupações com paciência ou de acariciar meus cabelos como se estivesse me abraçando, era uma bênção que eu sabia ser divina. Meu irmãozinho, ainda com os olhos sonolentos, parecia carregar consigo um mundo de sonhos e esperanças. Ele corria pela casa com a inocência de uma criança e a curiosidade de um ser que ainda não conhecia as dores do mundo adulto. Seu riso era como uma melodia suave que nos envolvia todos, lembrando-nos de que mesmo no meio de tudo ainda havia alegria. Seu coração era puro e eu sabia que, enquanto ele estivesse com a gente, nossa família seria mais forte. E então, ao olhar para aqueles que me cercavam, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me fez chorar. Meu lar era uma fortaleza composta por amor, cuidado e promessas. Cada um deles era uma peça essencial do que chamava de casa. Meu pai era como um arco-íris, trazendo cor e esperança até mesmo nos dias mais sombrios. Minha mãe era como um jardim, cujo perfume nos envolvia com sua doçura e cujo cuidado nos mantinha vivos. Meu irmão era como uma estrela, iluminando o caminho com sua inocência e pureza.
Juntos formávamos um universo próprio, um refúgio onde as palavras família e proteção eram mais do que simples conceitos. Eram promessas de que mesmo que o mundo se tornasse difícil, havia algo que nos unia de forma inquebrável. E foi então que, com o coração cheio de alegria e gratidão, repeti aquelas palavras que tantas vezes me reconfortavam. Senhor, abençoa meu lar. Sentia que cada sílaba daquela oração era uma promessa de que Deus, em seu infinito amor, cuidaria de cada um de nós, como cuidava do próprio Filho. Era como se o ar em torno de nós estivesse carregado de bênçãos invisíveis, protegendo cada membro da minha família contra qualquer mal que quisesse nos atingir. E mesmo que não pudéssemos ver aquela proteção com os olhos, sentíamos em nossos corações um abraço invisível, um consolo que nos fazia lembrar que nada era em vão. Nesse momento, enquanto o café da manhã era servido com carinho e o sol iluminava cada canto da nossa casa, eu me sentia mais completo do que nunca. Meu lar era um refúgio, um lugar onde a paz e o amor prevaleciam, mesmo que o mundo ao nosso redor fosse cheio de desafios. E eu sabia que, enquanto eu tivesse minha família ao meu lado e a certeza de que Deus nos protegia, não haveria nada que pudesse nos separar. Senhor, abençoa meu lar. Amém. Às vezes, no meio de tudo isso, havia momentos de incerteza que pareciam pesar sobre o coração como uma tempestade. Momentos em que a vida parecia se tornar mais difícil do que deveria ser, quando as palavras família e proteção pareciam tão distantes quanto um sonho que não se realizava. Nesses instantes, era difícil lembrar que, mesmo que o mundo parecesse estar contra nós, havia algo mais forte do que qualquer desafio: a oração, a fé e o amor de Deus que nos envolvia como uma camada invisível de cuidado. Talvez tenha sido durante uma noite em que a chuva bateu com força contra os vidros da janela. Ou talvez durante um dia em que o trabalho parecia não ter fim e a responsabilidade de cuidar da família parecia um fardo pesado demais para carregar. Lembra-se de aquela vez em que meu pai, o homem que sempre parecia tão forte, sentou-se em silêncio na poltrona da sala, com os olhos fixos no chão como se estivesse pesando o mundo nas costas. Foi um momento difícil para todos nós, mas foi então que entendi que a proteção não era apenas física, era espiritual também. Era a certeza de que, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis, Deus estava conosco, nos abraçando com seu amor infinito e nos lembrando que, em meio ao caos, havia sempre uma esperança. Às vezes, as preocupações parecem tomar conta de nossas mentes de forma tão intensa que quase nos fazem esquecer daquilo que é mais importante. Lembra-se de quando minha mãe, com o rosto cansado e os olhos cheios de preocupação, me disse que havia dias em que ela se sentia frágil demais para suportar tudo. Foi um momento em que percebi que até mesmo os mais fortes podem ter seus momentos de vulnerabilidade. E foi então que percebi que a oração não era apenas uma palavra, era um refúgio seguro para os nossos corações. Eram os momentos em que me sentia pequeno demais para encarar o mundo, quando meus olhos se encheram de lágrimas e minha alma parecia pesar sob o peso de tudo que havia para fazer. E foi nesses instantes que eu repetia aquelas palavras: Senhor, abençoa meu lar. Era como se, ao pronunciar aquela oração, eu estivesse desabrochando um lembrete de que, mesmo que o mundo parecesse estar contra nós, havia algo que nos unia de forma inquebrável: o amor de Deus e o amor de minha família. Talvez tenha sido durante uma noite em que eu me deitei no quarto, ouvindo o som de minha mãe rezando em voz baixa enquanto meus irmãos dormiam em silêncio. Ou talvez durante um dia em que o trabalho parecia não ter fim e eu precisava de um momento para recarregar as forças. Mas sempre que a vida parecia se tornar mais difícil do que deveria ser, eu lembrava que havia algo mais forte do que qualquer desafio: a proteção divina que nos envolvia como um abraço invisível. E foi então que percebi que a oração não era apenas um ato religioso, era um abrigo para o coração. Era como se, ao repetir aquelas palavras, eu estivesse convidando Deus para entrar na minha vida e proteger todos os que amava.
Era como se, ao dizer Senhor, abençoa meu lar, eu estivesse trazendo um pouco de paz para o mundo ao meu redor. E mesmo que as tempestades viessem, mesmo que as incertezas parecessem insuperáveis, eu sabia que havia algo mais forte do que qualquer dificuldade, a certeza de que Deus estava conosco, nos abraçando com seu amor infinito e nos lembrando que em meio ao caos havia sempre uma esperança. Senhor, abençoa meu lar. Amém. Há um tipo de força que só o amor de um pai pode trazer, uma força que vai além das palavras e das ações visíveis, mas que se manifesta em cada gesto de carinho e proteção. Meu pai sempre me mostrou que, mesmo que o mundo parecesse cheio de desafios, havia algo em sua presença que me fazia sentir seguro. Era como se ele fosse um porto seguro no meio de uma tempestade, um refúgio onde eu poderia encontrar conforto e apoio. Seus olhos, cheios de sabedoria e compaixão, pareciam dizer que, mesmo que as circunstâncias fossem difíceis, havia sempre uma esperança para ser encontrada. Ele não era apenas um homem de família, era um guia, um protetor que carregava em suas costas a responsabilidade de nos cuidar. E mesmo quando o mundo parecia desafiador, ele estava sempre lá, com um sorriso gentil e uma palavra de encorajamento que me lembrava que nunca estaria sozinho. Lembra-se de quando ele me pegou no colo, quando eu era pequeno, e me disse que eu era o mais importante do mundo. Foi um momento que, mesmo que tenha passado anos desde então, ainda me deixa com o coração cheio de gratidão. Ele sempre soube como me fazer sentir especial, como me lembrar que, mesmo quando eu falhava ou errava, ele me aceitava com todo o seu coração. E era essa força de amor que me fazia perceber que a proteção de um pai não era apenas física, era emocional também. Era como se ele tivesse um abraço invisível que me envolvia em cada momento difícil da vida. Era como se, mesmo quando eu não estava perto dele, ele estivesse sempre presente na minha mente, me lembrando de que eu era amado e protegido. Às vezes, no meio da vida adulta, as pressões parecem tão pesadas que quase esmagam o coração. E é nesses momentos que eu percebo o quanto precioso é ter um pai como ele. Ele é como um farol que ilumina o caminho em meio ao caos, trazendo esperança e força para continuar. E mesmo que não tenha palavras para descrever o que ele representa para mim, eu sei que, enquanto ele estiver ao meu lado, eu nunca estarei sozinho. E é então que eu rezo aquelas palavras que tanto me reconfortam. Senhor, abençoa meu lar. Porque eu sei que, enquanto meu pai estiver aqui, o amor dele é uma proteção que ninguém pode roubar. É uma promessa de que, mesmo que o mundo mude e as circunstâncias se tornem difíceis, ele sempre será meu refúgio seguro. E é nesse momento que entendo que a proteção de um pai é algo que vai além do que os olhos podem ver, é um abraço invisível, um amor que nunca se apaga, uma força que nos mantém firmes mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Senhor, abençoa meu lar. Amém. Há uma doçura que só uma mãe pode trazer para o mundo, uma doçura que parece fluir da sua presença como uma melodia suave que nos envolve com sua ternura e sua sabedoria. Minha mãe é como um jardim que floresce mesmo no meio da tempestade, trazendo cor e vida para cada canto da nossa casa. Seus olhos, tão gentis e cheios de compaixão, parecem dizer que, mesmo que o mundo pareça desafiador, há sempre beleza para ser encontrada. Cada gesto dela, cada palavra de carinho que ela diz, é uma bênção que nos mantém vivos e cheios de esperança. Ela é como uma luz que ilumina o caminho escuro da vida, trazendo consolo para os corações cansados e conforto para as mentes que se sentem sobrecarregadas. E é nesse momento que percebo que a proteção de uma mãe não é apenas física, é emocional também. Há dias em que o mundo parece se tornar mais pesado do que deveria ser, quando as palavras família e proteção parecem distantes demais para alcançar. E é nesses momentos que eu vejo minha mãe sentada no sofá, com os olhos fixos no chão, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Ela é forte, mas também humana, e mesmo assim, ela se mantém firme, como um farol que nos guia através da escuridão. E é nesses momentos que eu entendo que a proteção de uma mãe é algo que transcende qualquer desafio.
Ela é como um abraço invisível que nos envolve, mantendo-nos seguros mesmo quando o mundo parece estar contra nós. E mesmo que eu não tenha palavras suficientes para descrever o que ela representa para mim, eu sei que, enquanto ela estiver aqui, eu nunca estarei sozinho. E é então que eu rezo aquelas palavras que tanto me reconfortam. Senhor, abençoa meu lar, porque eu sei que, enquanto minha mãe estiver aqui, o amor dela é uma proteção que ninguém pode roubar. É uma promessa de que mesmo que o mundo mude e as circunstâncias se tornem difíceis, ela sempre será minha luz e meu refúgio seguro. E é nesse momento que entendo que a proteção de uma mãe é algo que vai além do que os olhos podem ver. É uma doçura que nunca se apaga, uma força que nos mantém firmes mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Senhor, abençoa meu lar. Amém. Às vezes, a inocência de uma criança parece carregar consigo um poder mágico, um poder que nos faz lembrar que, mesmo em meio ao caos da vida adulta, há sempre algo puro e verdadeiro para ser encontrado. Meu irmãozinho, com seus olhos curiosos e seu coração puro, é como um raio de luz que ilumina o caminho escuro da vida. Ele é o tipo de pessoa que, mesmo quando o mundo parece estar contra nós, traz um pouco de esperança para o nosso coração. Seu riso é como uma melodia suave que nos envolve com sua doçura, e suas palavras são como flores que brotam mesmo no meio da tempestade. Ele não sabe o que é tristeza profunda ou preocupação excessiva, ele apenas vive com a inocência de uma alma que ainda não conhece o peso do mundo. E é nesse momento que percebo que a proteção de uma criança não é apenas física, é emocional também. Há vezes em que o mundo parece se tornar mais pesado do que deveria ser, quando as palavras família e proteção parecem distantes demais para alcançar. E é nesses momentos que vejo o meu irmão correndo pela casa, com os olhos brilhantes de alegria e a inocência que nos lembra que a vida, por mais difícil que seja, ainda tem beleza para ser encontrada. E é então que eu entendo que a proteção de uma criança é algo que vai além do que os olhos podem ver, é um abraço invisível que nos envolve, mantendo-nos seguros mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. E mesmo que eu não tenha palavras suficientes para descrever o que ele representa para mim, eu sei que, enquanto ele estiver aqui, eu nunca estarei sozinho. E é nesse momento que eu rezo aquelas palavras que tanto me reconfortam. Senhor, abençoa meu lar, porque eu sei que, enquanto meu irmão estiver aqui, o amor dele é uma proteção que ninguém pode roubar. É uma promessa de que, mesmo que o mundo mude e as circunstâncias se tornem difíceis, ele sempre será minha esperança e meu refúgio seguro. Senhor, abençoa meu lar. Amém. Há momentos em que o mundo parece estar cheio de desafios, desafios que nos fazem questionar se temos força o suficiente para enfrentar tudo o que está por vir. Mas é nesses momentos que eu percebo que há algo mais forte do que qualquer dificuldade, a certeza de que Deus está conosco, nos abraçando com seu amor infinito e nos lembrando que, mesmo que o mundo se torne difícil, há sempre uma esperança para ser encontrada. E é então que eu rezo aquelas palavras que tantas vezes me reconfortam. Senhor, abençoa meu lar, porque eu sei que, enquanto Deus estiver conosco, não haverá nada que possa nos separar. É como se Ele estendesse os braços invisíveis que nos protegiam, mantendo-nos seguros mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. E é nesse momento que entendo que a proteção de Deus é algo que vai além do que os olhos podem ver. É uma promessa de que, mesmo que as circunstâncias se tornem difíceis, Ele sempre será nosso refúgio seguro, nosso guia e nosso conforto. É uma força que nos mantém firmes mesmo quando tudo parece estar contra nós. E é nesse momento que eu rezo novamente. Senhor, abençoa meu lar, porque eu sei que, enquanto Ele estiver conosco, haverá sempre esperança para ser encontrada. Senhor, abençoa meu lar. Amém. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.